Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Hoje vínhamos de um barco que desaparecia, certo? Desta vez podemos começar num barco. Vamos começar num barco onde estava aquele que hoje é conhecido como São Pedro. Pedro, que é a primeira pedra de uma igreja. Vamos falar de papas, vamos falar dos papas do primeiro milénio, portanto, vamos falar do Pontifex Maximus. Fique connosco. Ora, cá estamos para mais um vídeo e também uma nova série. Vamos mudar um pouco o registro daquilo que temos vindo a fazer. Vamos uma nova temática, sim, não é? Sim. Uma nova temática que se vai juntar a outras temáticas fantásticas que nós já temos e que pode ver obrigatoriamente em www.portugalmístico.com/canal. Esta nova série é uma série assim mais provocadora e eu não queria deixar de começar por dizer se de alguma forma a verdade e os factos podem ser ofensivos para si, se calhar o ideal é carregar imediatamente ali embaixo, no pause, ou então mesmo desligar, se calhar ver alguns dos nossos vídeos mais antigos que são mais leves. A série de hoje vai falar de facto de papas. Nós vamos trazer aqui a público a vergonha do papado, porque a grande maioria das pessoas, quando pensa em papas, pensa apenas naquilo que conhece dos últimos tempos. Mas estamos a falar de 2000 anos de história. O que é que eles querem que a gente saiba e o que é que eles não querem que a gente saiba. E é por aí que nós vamos, certo? Esta série, então, tem este novo episódio tem o nome de Pontifex Maximus e nós vamos nos debruçar principalmente sobre os primeiros papas ou os papas do primeiro milénio. Pontifex Maximus tem a ver com os pontífices. O grande primeiro pontífice, aquele chamado São Pedro, como nós dissemos na introdução, o grande primeiro pontífice, aquele que traiu 3 vezes o próprio do Jesus, já não teve o melhor dos comportamentos. Mas os papas comportaram-se bem ao longo destes primeiros 1000 anos de história? Eu não considero que se portaram bem e em alguma altura da história tentaram esconder esses comportamentos. No entanto, soube-se porque foi a partir do Império Romano que se começou a fazer registros de tudo aquilo que acontecia. E esses registros chegam até hoje. Sim, e nós só sabemos de uma certa parte. Exatamente. Porque o resto está escondido na... Portanto, o que lhe vamos trazer são factos. São factos de que se remetem aos primeiros 1000 anos de pontificado. Estes primeiros 1000 anos tiveram 140 papas e nós não vamos estar a falar de papa, o que é que eles fizeram de mal. Mas vamos salientar aqueles papas que de alguma maneira marcaram a história e que a história quer que a gente se esqueça deles. Podemos começar logo pelo terceiro papa, Jorge. Sim, o terceiro papa foi então Anacleto, para os amigos. Anacleto para os amigos. O que é que este Cleto fez? Este terceiro papa, ele já estava casado e isto foi algo que não era muito conveniente. Algo que hoje é proibido. Sim, ou seja, sim. O terceiro Papa traz o matrimónio como uma normalidade. Aliás, ele chega ao ponto de falsificar textos para que o matrimónio seja aceite. E isto é um mau início logo ali no terceiro Papa. Sim, logo nos primeiros anos nós temos aqui um mau arranque da questão do papado. Sim, porque logo assim vem com o Alexandre I. Alexandre I também que começa a demarcar aqui, porque ele é o responsável por uma coisa que nós, se calhar um dia num outro vídeo vamos ao pormenor, que é, ele é o responsável por criar os símbolos religiosos, as cerimónias religiosas, e ele vai roubar literalmente a religiões como a religião romana, religiões da Trácia, até mesmo aos celtas. Ele vai roubar determinados processos cerimoniais
e transformá-los em processos que hoje são ditos como os cristãos, nomeadamente a água benta, nomeadamente a pia batismal, o pão, o fazer o levantamento da hóstia. Sim, tudo isso são coisas pagãs. Exato. Havia muita prática de assimilar as outras religiões ou as outras crenças de forma a uniformizar. Sim, mais do que uniformizar era a romano, porque os romanos, e isto ainda é na época dos romanos, os romanos aquilo que eles queriam mesmo era juntar tudo que era dos outros, trazer a um só, que era para eles poderem dominar. Eles nunca dominavam por imposição, eles dominavam por assimilação. Sabes que este Alexandre I tem uma particularidade, ele é dos papas de todos os tempos, aquele que mais relíquias tem registadas pela Europa toda. Há imensas basílicas, imensas igrejas que têm pedaços de osso do Papa Alexandre I. Curiosamente, se juntasse todos os pedaços de ossos que se diz serem de Alexandre I, nós tínhamos pelo menos para meia centena de corpos. Portanto, ou ele era, ossiamente falando, um colecionador de ossos, ou então, de facto, as relíquias são falsas, como na grande maioria das coisas que nós temos neste arranque da cristandade, não é? Sim. O que é que nós temos a seguir? Temos também Pio I, falámos aqui já passados os 100 anos do primeiro milénio. Este aqui era o mentiroso, na minha opinião, não é? Sim, ele chega a Roma com uma história fabulosa, porque ele diz que herdou um livro de um anjo. Exatamente, e que era ele próprio irmão de Hermes Trismegisto. Portanto, um Papa, irmão de Hermes Trismegisto, que se tem visto as nossas outras séries de episódios, já sabe que Hermes Trismegisto, que foi Enki, que foi Thoth, que é Kukulkan, Quetzalcoatl, ou, para os amigos, Mercúrio. Portanto, porquê que um Papa tem a necessidade de dizer que é amigo do Deus inimigo? Esta foi uma boa maneira... Sim, aqui eu considero que foi para convencer principalmente os romanos. Claro. Porque os romanos é que tinham este panteão. Claro, e eles vão buscar tudo isto, e então este Pio I tirou o Pio, literalmente, às religiões anteriores, assimilando como irmão de Hermes. Ora, aqui está um Papa que era irmão de Hermes. A seguir temos Sotero, que também conseguiu a atenção dos romanos, pelo facto de partilhar a sua santa vida com duas santas, com Priscília e Maximila. Portanto, temos aqui uma novela papal. Sim, e esta é uma novela muito calma, porque ele só tinha um matrimónio poligâmico à frente de toda a gente e pronto, e viviam felizes. Não há nada escabroso nisto, e muito menos um Papa ser casado com duas mulheres. Claro. Isso não tem problema algum. Que o acompanhava nas viagens. Exatamente. Sabes o que é que tem um problema? Um problema tem o Papa logo a seguir que nós vamos falar, que é o Calixto I. O Calixto I, que já estamos a falar de 200 anos depois do início desta história. Já estamos a falar de 217. Este vai criar um precedente. O precedente deste é que ainda se mantém hoje. Ele cria uma bula papal, uma espécie de lei para proteger papas, para proteger padres, papas e bispos. Ou seja, todos os padres, papas e bispos que cometessem crimes estavam automaticamente protegidos e só podiam ser julgados pelos papas. Ora, isto dá um jeitaço ainda hoje aos padres que são apanhados com situações de pedofilia ou situações de corrupção, dá um jeitaço, porque assim não são governados pela lei dos homens. Deus perdoa. Não há problema algum, não é? E isto deve-se, de facto, a Calixto I. Como se não fossem responsáveis. Pois, porque não devem ser, não é? Eles, porque são representantes... Não nos podemos esquecer que os pontífices são os representantes máximos de Deus na Terra. Exato. São escolhidos por Deus para estarem ali. Só que não. Porque nenhum destes papas foi eleito. Todos eles têm histórias bonitíssimas, muito fofas para chegarem a papas. Imagina a necessidade de terem. Por exemplo, Fabião, logo a seguir, tem uma história fabulosa. Fabião era um pobre, alegadamente, um pobre, que foi à procura de emprego a Roma e na altura não havia papa. Não havia net empregos. Não havia net empregos, também não havia papa. E então Fabião o que é que faz? Também é conhecido por Fabiano, para Fabiano I. O que é que ele faz? Ele vai à procura de emprego e está em plena praça de Roma durante a declaração de não existir um Papa já, porque tinha falecido o Papa anterior, e uma pomba, que calma, não fez essas coisas que estão a pensar, não, uma pomba passa e pousa-lhe no ombro. Uma pomba fofa pousou no ombro de Fabião
E isso fez com que Fabião fosse escolhido como o próximo Papa, porque o Espírito Santo selecionou-o. Sim, e havia uma vaga. Havemos Papa. Havia vaga. Nem foi preciso entrevista. Havia vaga e sem entrevista as coisas seguiram. De facto, como está a ver, estamos a trazer este tema de uma forma mais jocosa. Isto podia ser uma cena mais pesada. Porquê? Porque há assassínios, há corrupção, há uma série de coisas. Queres mais pesado? Mais pesado? Olha, a seguir. Então temos aqui também o sucessor de Fabião, aquele que vem a seguir. Então é mais pesado esse. É porque ele foi selecionado por uma participação numa orgia organizada pelo filho de Fabião. Fabião tinha filhos. O Fabião, que era Papa, tinha filhos, e os filhos de Fabião, ou pelo menos um, organizam uma orgia. E durante a orgia, por alguma razão, Cornélio é selecionado como o Papa seguinte. E isto é a maneira... Os favores dos amigos. É os favores dos amigos. De facto, pode estar a achar que nós estamos a mentir. Mas isto está registado. E são só apenas factos históricos. Nós nem trazemos os mitos que estão aqui agregados. Porque dentro desta orgia contam-se muitas outras coisas. Nomeadamente que a orgia era maioritariamente com crianças. Mas nós isso não temos certeza. Vamos apenas falar de factos. E facto também é o Marcelino, logo a seguir. Marcelino aparece também como um santo padre. Só que não era assim tão santo, como não era assim tão cristão, não é? Porque ele fazia aquilo que se chama sacrifícios. A Ísis e a Vesta. Que ainda para mais Ísis é egípcia e Vesta que é romana. Portanto, temos um santo Papa que faz sacrifícios. Além disso, faz sacrifícios não a Jeová ou Yahvé, mas a Ísis e a Vesta. Faz sentido? Claro que faz. Mas é ali com a chegada do Silvestre I que se começa a proibir os matrimónios. Por causa, não vá organizar ali umas orgias quando não se deve organizar orgias, não é? E então começa-se a tentar proibir. E só se permite um filho no máximo a cada padre. Para não dar nas vistas, é mais fácil de controlar. Eu diria que é uma coisa muito chinesa. Só podes ter um filho, por causa de... Bem, isto teve ali um lado muito mau, porque naquela altura isto fez com que alguns padres tenham tido alguma necessidade de se livrar dos filhos e ainda hoje estão a contar, já vai em cerca de 6.000 crânios de crianças que são encontrados no Rio de Roma. Mas... sabes lá o que é que foi? E Silvestre fez isto. Bem, até agora temos-lhe falado de coisas horrorosas. De facto, não é, como tu disseste muito bem, um bom início para uma religião sublime baseada no amor. Sim, temos aqui uma história de corrupção, violação e outros segredos. E outras coisas acabadas em ão, que é melhor não dizermos. Mas isto foi apenas o início. E este início foi apenas para o preparar, porque o que vem a seguir é muito pior. Fique connosco. Chegámos também a Sixto III, isto já nos anos de 400. Sim. Este Papa foi conhecido por ser acusado de violar a própria filha ou de praticar incesto. Eis que aparece aqui o padre Bassos que o acusa. Então o que é que acontece a este padre? Ele é encarcerado a mão deste Papa. Portanto, o padre diz: gente, olhem o que o Sisto anda a fazer com a filha. E o padre, que manda mais do que o padre, prende o padre Bassos. Exatamente. Então, e fica contente com isso, está preso, está feito. Ele é preso, depois de encarcerado, este Papa resolve envenená-lo, ou seja, para tirar de uma vez... para tirar as dúvidas. Exatamente. Ele acaba por morrer e nota-se que o rosto dele... tinha aquele ar acinzentado, que tinha a ver com o tipo de veneno que foi usado e, curiosamente, para que, por causa de se poder notar que ele foi envenenado no cárcere, para que isso não acontecesse, o padre Bassos é perdoado pelo Papa Sisto III e sepultado à frente e sepultado ali num sítiozinho sem que ninguém perceba que houve ali um envenenamento. Morreu, mas foi perdoado por ser mentiroso, claro.
certamente por ser um mentiroso. É assim, até ao ano 600, Jorge, isto foi no ano 400, como te dizia, mas até ao ano 600 há muitas mudanças de papado. Há imensas coisas, sei lá, tens ali um Félix III que era casado 2 vezes. Calma, 2 vezes ao mesmo tempo. Temos ali um Símaco que foi acusado de crimes horríveis. Era tipo, este Símaco era muito conhecido, podemos comparar com o Pesadelo em Elm Street, porque o número de pessoas que ele matou é horroroso mesmo. Portanto, mas até o ano 600 só estes dois depois é que se despoletam interesse. Agora, depois do ano 600, aí é que isto se torna bonito. Sim, aparece Vigílio, que também conservou o seu trono, graças a crimes e horrores que também praticou. Este Vigílio é o primeiro grande corrupto. Se até então era uma questão quase maioritariamente sexual, etc., este é o grande corrupto. Este cria a máfia da Santa Sé, não é? Aliás, máfia é essa que muitos anos mais tarde vem a produzir coisas horrorosas, certo? Coisas essas que entramos na era dos milagres, em que era preciso convencer. Era preciso convencer as hostes, convencer o povo de que os papas eram realmente, mas mesmo realmente, boas pessoas e representantes de Deus. Então, de repente, os papas começam a fazer milagres. Temos Gregório I. Gregório I é ali, nos anos 590, este Gregório I é o inventor do purgatório. É ele que explica a toda a gente que o purgatório existe. Claro, até então não havia paraíso, porque devia estar em construção. Devia ser tipo, ora bem, nestes anos as pessoas que morriam não sabiam para onde é que iam. Ficavam ali o Gregório I deve ter sido o arquiteto do purgatório, então estava em construção até então a partir daí já há purgatório. Este purgatório inventado por este Papa é um purgatório interessante porque é o sítio onde ele devia ir parar. Porquê? Porque este Papa é acusado de envenenar bispos, acusado de assassinatos, certo? Ele presta um péssimo favor à humanidade. Este Papa acaba por ser um pirómano conhecido, porque ele manda queimar todo o conteúdo da livraria ou da biblioteca palatina criada por César Augusto. Ou seja, muitas coisas não chegam até nós hoje, porque este Papa inventou o purgatório, não foi parar ao purgatório e meteu-nos a nós para sempre num purgatório de conhecimento. Ou seja, nós nunca vamos saber o que é que se passou antes. Não, porque tudo o que era pertença desta biblioteca palatina está no purgatório e já queimou há muito tempo. É assim, entre os 30 e tal papas que se seguem a Gregório, destacam-se poucos. Quer dizer, há ali algumas histórias interessantes. Nós temos aqui apontadas, por exemplo, o Diodato, que atribuiu a si mesmo o milagre de beijar leprosos e curava-os. Portanto, Diodato beijava leprosos para os curar. Temos Martinho I, que, aliás, este é extremamente conhecido como santo. Martinho I, ele é o santo da corrupção. A corrupção atinge um nível tão alto, em que se pagava milagres. Em que, queres um milagre? Paga. Aliás, muito àquilo que a minha avó contava de pagar a bula ao padre para poder comer carne à sexta. Mas pode reservar ali um quarto. Mas atenção, estamos a falar de uma religião sublime, baseada em amor. Sim, estes primeiros anos, nós também temos que perceber aqui a conjuntura da altura. Estes primeiros 1000 anos não devia ter sido fáceis também para as questões do povo ou da religião, porque a religião era a autoridade nesta altura. Mas e não havia propriamente uma consciência. Só o clero é que sabia, sim, só o clero é que tinha conhecimento. As pessoas não eram propriamente importantes aqui. Não, minimamente importantes, e mais do que isso eram analfabetas, incultas, serviam única e exclusivamente como escravas, trabalhadoras, e mesmo que fossem nobres, estavam debaixo da alçada do clero. E quem é que mandava como eram formados os países, como eram formados os condados? Nós temos a história do condado portucalense, em que, enquanto o Papa não fez o edital, em 1143, não havia Portugal. Portanto, só isso já diz muita coisa. Sim, eles é que ditavam as leis e é que decidiam o destino dos países. Sem dúvida nenhuma. Passam imensos papas que podíamos contar aqui histórias interessantíssimas. Mas eu queria depois passar Constantino à frente, vamos a Estevão II, que tem ali uma história de cruel intensidade.
que é um Papa, este Estevão II, é um Papa que manda arrancar os olhos e a língua a todas as pessoas que dizem mal dele. E como? À frente de toda a gente. É o Papa que inventa a tortura pública. Ou seja, este foi o Papa do terror. Aliás, ele chega ao ponto de, até aos mortos, ele cria uma espécie de... Devia ser um jogo. Nós hoje temos a pinhata, certo? Então ele punha o povo a bater nos mortos. Portanto, era uma diversão que eles tinham na altura. Foi para substituir o circo romano. Sim, o Papa era um bocado perverso. É um bocado perverso e mais do que isso, ele assassina toda a concorrência. Foi um dos Papas que teve mais tempo lá, nesta altura. Até porque a grande maioria dos Papas dos primeiros anos, são 140 Papas em 1000 anos. Portanto, alguns estiveram lá há meses, outros estiveram lá 2 anitos. Este ainda se aguentou, porquê? Porque toda a gente que era contra ele tira a brisa da tosse. Não tinha o poder. Chegamos então ali a um terceiro, não é, Jorge? Sim, este foi terrivelmente mutilado por um atentado. Ele é conhecido como o Papa deformado, porque ele, ainda antes de ser eleito Papa, ele é alvo de um espancamento intenso. Por alguma razão, se calhar porque foi apanhado com a mulher de alguém, não faço ideia, mas isso não se sabe. Ou porque tinha filhos. Isso não se sabe muito bem. A verdade é que ele foi terrivelmente mutilado, não é? E quando ele recupera, o que é que acontece? Quando ele recupera... Sei lá o que é que acontece. Quando ele recupera, ou seja, ele quer se vingar e tenta matar todos os inimigos ou todas as pessoas que conspiraram contra ele. Suspeitos, culpados ou não interessa. Ele simplesmente os persegue. Portanto, temos aqui o Papa deformado que se transforma numa espécie de um vingativo, não é? Era o vingador em nome de Deus. Um Punisher. É verdade. Bem, não temos um Punisher a seguir, mas temos um vendido. Temos Pascoal primeiro, Pascoal que nada tem a ver com o bacalhau. Pensamos os dois na mesma coisa. Pascoal que nada tem a ver com o bacalhau. Este Pascoal, ele esteve envolvido nas lutas de França. Ou seja, este Pascoal, ele sabia muito bem que tinha poder para mandar nos tronos. Então, é graças a ele que França consegue a hegemonia naquela altura e começar a ser um dos principais países. No entanto, entram ali em conflito. De facto, há aqui muitas histórias de poder aqui entre o clero e os vários reinados. Sem dúvida nenhuma. E temos então o Pascoal. E Pascoal I tem uma história que eu acho muito boa, muito, muito importante e que demonstra como é que a grande maioria dos santos, ao longo da história, foram aparecendo. Há ainda hoje uma basílica, chamada a Basílica de Santa Cecília, que Pascoal comunica aos seus servos, aos seus crentes, que sonhou com Santa Cecília. E sonhou que Santa Cecília lhe explicou tudo, todos os mártires e martírios que ela passou, e então lhe disse onde é que o corpo dela estava enterrado. Pascoal levou a sua comitiva à procura deste corpo, após um sonho, um alegado sonho. Levou a comitiva, à partida, não estaria lá nada. Mas de facto estava. E estava lá um corpo, depois das escavações, e graças a esse corpo que Pascoal descobriu de Santa Cecília, foram construídas basílicas a Santa Cecília, certo? E feito imensas ofrendas de vários países. O pior é que sabe-se que Pascoal sabia que lá estava um corpo, porque é a ex-mulher de Pascoal. Interessante. Portanto, Santa Cecília não é uma santa que existiu. Era a ex-mulher. Era apenas e só a defunta assassinada de Pascoal. E hoje ainda há quem seja devoto a Santa Cecília. E é assim que nós temos o arranque desta religião, que é sublime e baseada em amor. Sim, claro, nota-se muito amor aqui. Há tanto amor, Jorge, que a seguir a Pascoal chega um tipo que eu acho piada, que só vou salientar pelo nome que lhe chamavam. Ele era o Juan de Cochon, o focinho de porco. Porque de facto devia ser bonito e devia, também depois com tanta consanguinidade, ele não devia ter nascido da melhor das maneiras. E a seguir ao focinho de porco temos finalmente um Papa de jeito. Papa esse que é uma mulher. Sabia que houve uma papisa? Já ouviu falar de papisa Joana? Não ouviu? Nós vamos contar-lhe tudo. Vamos contar tudo de tal forma que depois vai poder ver todo este vídeo novamente para ouvir esta cronologia, exatamente onde? Em www.portugalmístico.com/canal, que é onde vai encontrar este e os 50 e tal outros vídeos, não é? Portanto, fique connosco, já sabe.
De facto, deve ter ficado a pensar sobre a papisa Joana, sobre o facto de uma mulher ter sido Papa. Isto aconteceu, é uma coisa que a Igreja chama de lenda, diz que é um mito. De facto, há imensa negação por parte da Igreja, mas há imensos registros também que provam que Leão VII, ou a papisa Joana, existiu mesmo. E não só existiu, como foi, acima de tudo, uma mulher muito importante, porque marcou a diferença como um Papa que foi oficiado. Sim, uma mulher da Igreja. Como que sabe, ainda hoje não se vê. Porquê? Não se vê. Se calhar nós devíamos iniciar um vídeo exatamente a falar sobre a papisa Joana ao pormenor. Se calhar devíamos iniciar não só um vídeo a falar da papisa Joana ao pormenor, mas também falar da dificuldade que é entender. Para mim é difícil entender como é que uma mulher segue uma religião que não a respeita. Se calhar vamos falar de o feminino na religião cristã, em Pontifex Maximus, parte 2, em que vamos continuar a abordar estes primeiros 1000 anos, vamos continuar a trazer-lhe imensas curiosidades, mas acima de tudo vamos trazer-lhe a papisa Joana, vamos trazer a história da papisa Joana, vamos trazer as implicações que tudo isto trouxe a nível do feminino, ou daquilo que eu gosto de dizer, sagrado feminino, e vamos continuar a fazer aquilo que fazemos melhor, desmistificar, trazer-lhe as coisas como elas são, com factos, e esses factos estão no Portugal Místico. Não se esqueça também de subscrever o YouTube, de se juntar ao canal Portugal Místico e de partilhar com os seus amigos se achar conveniente e se achou ofensivo este vídeo, é para o lado que nós dormimos melhor. Por esta noite, vai isso mesmo que nós vamos fazer, virar para o lado e dormir. Não se esqueça, acompanhe-nos. Boa noite. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.